A gente conseguiu fazer contato novamente aqui com a doutora Glauciane Santana, psicóloga, que está ali no Hospital Onofre Lopes, né, gerido pela rede Webcerne. E como eu disse, gente, a gente vai falar sobre a esclerose lateral amiotrófica, dia 21 de junho, marcando aí o Dia Nacional de Luta contra esta doença. E para a gente entender um pouco mais, né, sobre a doença, sobre esse assunto, Tribuna Livre, agora sim recebendo a psicóloga Glauciane Santana. Seja muito bem-vinda. Prazer tê-la conosco, Glauciane. Bom dia para a senhora, tudo tranquilo? Bom dia, bom dia. A gente agradece a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. O dia 21 de junho é um dia que marca o Dia Nacional de luta contra a esclerose lateral amiotrófica, né? Uma doença realmente devastadora que vai apresentando alguns sintomas, às vezes até um diferente do outro. E o que é que o Hospital Onofre Lopes, doutora Glauciane, tem feito nesse dia como alerta, como orientação com relação a sintomas e procedimentos que devem ser tomados pelas pessoas que, porventura, possam estar acometidos da esclerose lateral amiotrófica? Então, como hoje é o Dia Internacional de Conscientização da ELA, nós temos aqui no nosso ambulatório, que acontece todas as sextas, o atendimento ambulatorial sistematizado, organizado, e buscamos compartilhar com a imprensa. Já tivemos matérias aqui ao vivo, né, entradas ao vivo na imprensa local, falando da importância da conscientização da doença, principalmente de que é uma doença de difícil diagnóstico, extremamente complexa, extremamente cara, e que exige que todos os entes da sociedade estejam empenhados e engajados no apoio ao paciente e os familiares dos pacientes com ela, porque é uma doença que exige muito e de seus familiares, né? Então, já se sabe que é uma doença que ainda não tem cura, mas que cientistas ao redor do mundo inteiro estão trabalhando diuturnamente na busca de um medicamento que venha fazer uma diferença na vida das pessoas com ela, mas que antes disso a gente precisa oferecer tratamento qualificado. Então, nosso maior desejo, enquanto equipe multidisciplinar, é que a assistência diferenciada e especializada para o paciente com ela seja pulverizada, seja disseminada em todo o estado, e que todas as unidades de atendimento básico lá nos municípios, eles possam receber essa qualificação, eles possam se apropriar do conhecimento específico para o tratamento da ELA, para que da melhor forma possível a gente possa acolher esses pacientes quando eles chegam para o atendimento. Doutora, não sei se você vai ter esse dado especificamente, mas qual a dimensão da doença, seja aqui no nosso Rio Grande do Norte, seja no país? Talvez as pessoas não tenham, né, a ideia da dimensão dessa doença, o quanto ela atinge a nossa população. Ela está no escopo das doenças raras, né? Ela está no escopo das doenças raras e, assim, a gente costuma dizer entre os cientistas que ela é a doença mais terrível até hoje conhecida, porque é uma doença que a gente não pode nem oferecer um remédio para cura. A gente só não pode perder esperança junto com o paciente. No nosso estado, a gente acompanha aqui no ambulatório há 16 anos os pacientes sistematicamente, e a gente já teve por volta de 300 a 400 pacientes acompanhados. Hoje, em acompanhamento, que estão aqui presentes com a gente, que são acompanhados trimestralmente no ambulatório, cerca de 90 a 100 mais ou menos. Nós temos, de forma pioneira, a construção de um dado epidemiológico, e que a proposta dele é que ele seja nacional, para que a gente possa mapear aonde estão, quem são, onde moram, como se desenvolvem, como é que vivem os pacientes com ela, onde é que eles estão, em que estados tem mais, em que locais mais aparecem,
de forma pioneira, o doutor Mário Emílio desenvolveu e está desenvolvendo em parceria com o Laís esse projeto. E, assim, a gente tem procurado avançar no sentido de identificar quantos são, porque se a gente sabe quantos são, a gente provavelmente vai poder contribuir com propostas de construção de políticas públicas. Né? Quando a gente sabe números e quantidades, a gente tem como exigir um pouco mais que o governo seja mais efetivo nas políticas públicas. Os dados são importantíssimos, né, doutora? Com relação aos dados, há inclusive uma lei estadual que obriga os municípios a fazer uma compilação dos casos de ELA aqui no Rio Grande do Norte. Essa lei, acho que tem 1 ano ou 2, mais ou menos, acho que tem 2 anos, mais ou menos, já tem algum fruto do resultado dessa lei, já temos dados concretos de que região existe o maior número da doença, ou quantas pessoas estão acometidas de ELA aqui no Rio Grande do Norte, doutora Glauciane? Então, como eu falei há pouco, a gente, como o nosso ambulatório ele meio que centraliza os atendimentos, então a gente sabe que em acompanhamento permanente aqui no momento, a gente tem cerca de 90 a 100 pacientes que vêm a cada 3, 4 meses. Mas ao longo dos 16 anos, cerca de 300 a 400 pacientes já foram atendidos. A lei, ela está tendo muitos frutos, porque a partir dessa lei, a gente está em parceria com a CESAP, construindo a linha de cuidados para pacientes com ELA. E isso vai abranger o estado todo. Então, não vai ser um projeto, não vai ser uma linha de cuidado restrita a Natal. Ela vai ter que ser implementada e executada em todos os municípios do estado. Então, todo mês, doutor Mário e eu comparecemos à Secretaria de Saúde, junto com uma equipe da Secretaria, e que aí a gente chama todos os entes e todos os colegas que estão envolvidos na assistência do paciente com ela, desde os que estão relacionados à rede de atenção a doenças, à deficiência, ao SAD, oxigenoterapia, a todo o pessoal que dá assistência aos nossos pacientes com ela, eles estão sendo convidados a participar dessa reunião e construir junto com a gente as propostas de linha de cuidado. Em breve, em muito breve, nós teremos um boletim estadual que vai dar um parâmetro da realidade dos pacientes com ela no nosso estado em relação a quantitativo, localização. Isso a gente vai ter em breve e vai ter essa publicação que nós teremos acesso a esses dados. Doutora, perdão, Edivan. Doutora, com relação à questão desses cuidados, ela estava falando, Edivan, né, dos cuidados, quais são ali os cuidados que são literalmente essenciais e que precisam ali estar sempre cotidiano, né, das pessoas que convivem com a ELA? A ELA, ela é uma doença progressiva, né? Isso a gente tem que ter bem em mente. E a outra coisa que a gente tem que ter muito em mente é que todas as abordagens profissionais na ELA, elas são diferenciadas. Então, a proposta terapêutica da fisioterapia, ela é diferenciada com ela. A proposta nutricional para o paciente com ela também é diferenciada. Da fonoaudiologia também. Então, em todos os aspectos, todos os profissionais são desafiados a se atualizar em específico para essa doença, para promover uma maior qualidade, uma melhor assistência e, consequentemente, uma melhor qualidade na sobrevida. Então, se a proposta terapêutica para o paciente com ela é de preservação e não de recuperação, ela precisa ser feita de maneira diferenciada para cada paciente. Então, a gente precisa entender que a fisiopatologia da doença exige que o profissional se qualifique, se atualize para atender melhor os nossos doentes. Ela é uma doença rara, ainda um pouco desconhecida, né, para alguns profissionais, e ela aparece com várias faces. Ela pode iniciar paralisando uma perna, né, dificultando a mobilidade, pode ser em um membro, em um braço, pode ser direto no pulmão, pode ser na voz.
Na realidade, o diagnóstico é muito difícil, porque você sente uma perna mais pesada do que a outra, né, sem mobilidade, e vai para um ortopedista. Aí, enfim, os sintomas vão aumentando até você chegar no diagnóstico. Depois, você realmente precisa de um atendimento muito multidisciplinar, que é isso que o Hospital Onofre Lopes vem oferecendo às pessoas acometidas com ela. Depois do diagnóstico sendo concretizado, doutora Glauciane, aí é que entra o atendimento de vocês aí no Onofre Lopes. Então tem toda uma equipe, né, de fonoaudiólogos, de fisioterapeutas, enfim, para dar aquele acompanhamento. É aquele acompanhamento, mas a família é que é essencial, né? É uma doença que precisa de muito cuidado, de muita atenção, de muita vigilância, né? Porque às vezes você engasga, tem que aspirar, enfim, é uma doença realmente complexa que precisa tanto de uma qualificação profissional cada vez mais, né, para que as pessoas Sim. conheçam mais os detalhes da doença, como também da própria família, né, de estar ali naquele acompanhamento dia a dia, diário, né? do doente. Exatamente. A parte mais sensível do paciente, de fato, é a parte respiratória, né? Que ela precisa ter uma atenção especial. Mas como uma doença do neurônio motor, ela pode, como você falou, né, Edvan? Ela começa numa perna, vai para uma outra perna, pode começar na mão e para uma outra mão, pode começar a bulbar. Então, ela é muito particular para cada paciente. Os pacientes têm ela, mas nem todas as pessoas têm ela de forma igual, né? E pode ser mais acelerada ou menos acelerada, e fará toda a diferença se o paciente for acompanhado por uma equipe multidisciplinar especializada com conhecimento do caso, né? E quanto mais o paciente e os familiares se apropriam do manejo da doença, melhor qualidade de vida ele vai ter. A gente já sabe que quando o paciente frequenta um centro multidisciplinar, ele ganha 1 ano de sobrevida, com qualidade de vida. Então, a cada proposta terapêutica que é feita ao paciente e, consequentemente, com o apoio da família, fará toda a diferença. A gente costuma enxergar os familiares dos nossos pacientes aqui como pacientes ocultos, porque eles também precisam de apoio e de suporte, né? Eles também, muitos deles adoecem junto com o doente. Adoecem psicologicamente, muitas vezes adoecem fisicamente, porque muitas vezes tem que carregar o peso, diferença da cama para a cadeira de rodas, da cadeira de rodas para o uso do banheiro, para as terapias. Muitas vezes os cuidadores acumulam funções, né, porque na classificação de cuidadores existe uma classificação chamada de cuidador principal, secundário e terciário, que são aqueles que desenvolvem atividades mais próximas ou menos próximas às necessidades do paciente, e muitas vezes nas famílias a gente vê que apenas um cuidador assume tudo, dos cuidados pessoais mais íntimos, do acompanhamento às consultas, das questões burocráticas. Então, muitas vezes sobrecarrega em um único ente familiar todas essas obrigações. Então, muitas vezes, apenas um ente familiar abre mão de trabalhar, abre mão de estudar, abre mão de toda a sua vida para acompanhar, às vezes, um esposo, uma esposa, o pai ou um filho, e que exige muito dessa pessoa. Então, aqui a gente consegue observar e olhar que não é uma pessoa com ela, é uma família adoecida, né? É uma família de um paciente com ela e que toda ela é atingida. Então, a gente precisa se mobilizar para conscientizar mais, colocar nossos pacientes em situação de tanta prioridade quanto o paciente com câncer, né? Porque ele não tem o tempo, na média, a ciência nos mostra que é em torno de 3 a 5 anos, uns podem menos, outros podem ir mais, mas na maioria das vezes é essa faixa de média de sobrevida, e eles não podem esperar o exame para um diagnóstico, eles não têm tempo para esperar o aparelho chegar para respirar no tempo que normalmente chegaria, esperar a burocracia para conseguir a sua assistência, né?
Então, aqui no hospital, a gente tenta burlar essa burocracia, né? Não é nem burlar, mas é facilitar a vida do paciente, antecipando que ele venha ao hospital e consiga fazer o atendimento sem ter que esperar uma fila de espera, sem ter que esperar a regulação que normalmente se faz para conseguir as consultas ambulatoriais aqui, que é o correto, que é o natural, que é o que a gente sabe que tem que acontecer mesmo entre os estados. Mas que é nosso paciente que não pode esperar. Tem que pensar de forma acelerada, né, Divan? Porque é uma doença que você tem aí 3, 4 anos de sobrevida, né, de vida, alguns chegam mais, outros a menos, mas, doutora Glauciane, a senhora também falou que é uma doença cara. Né? Realmente é uma doença cara. Caríssima. Você, um cuidador, às vezes, não aguenta aquela ritumba de você tirar, locomover a pessoa de um canto para outro, aí você precisa de um guincho, às vezes precisa de outros equipamentos, né? É um gasto extra muito grande que muitas famílias não têm condições, o que realmente prejudica e abrevia a vida de muitos pacientes com ela. Essa assistência aos acometidos com ela, primeiro não dá tudo, né? Não tem condições de atender a todo mundo, até deveria, porque, enfim, a legislação diz que saúde é um direito de todos, mas a gente sabe que na prática esse atendimento, esses detalhes não chegam a muitas pessoas. Como a medicação é uma espécie de placebo, né? Você vai ali tomando, mas sabe que não há cura, apesar dos estudos e as pesquisas estarem aí, talvez até chegando perto de alguma cura, mas realmente quem tem plano de saúde briga na justiça, consegue alguma coisa. Agora, quem realmente não tem, fica muito difícil. Um cidadãozinho, a pessoa do interior, que não tem condições, muitas vezes famílias pobres, realmente enfrentam uma situação muito difícil para essa assistência, que é uma assistência diária, um atendimento ali diário. São providências que tem que estar ali todo dia, com equipamentos e outros implementos importantes para o dia a dia do paciente. Ela, de fato, é uma doença cara. Ela é cara para quem tem recurso e é cara para quem não tem. Mais ainda para quem não tem, né? Então, a gente orienta que tudo que o paciente puder conseguir pelo sistema público, pelo SUS, pela justiça, que ele lance mão desses recursos e busque a sua assistência garantida como um direito, né? Então, se é necessário em alguns momentos a via judicial, que seja, né? Assim, a gente sabe que a gente precisa dar essa consciência e incentivar essa consciência às pessoas, que pessoas na condição de pacientes com ela, elas não deixam de ser cidadãos, porque foram acometidas de uma doença tão cruel, né? E tão difícil de tratar. E, ao mesmo tempo, mesmo sendo cara, o Estado não pode se abster de oferecer assistência àquele que precisa, ainda mais numa condição de tanta vulnerabilidade como a ela exige, né? Como eu falei há pouco, a ela não espera. Então, a gente não pode deixar esse paciente esperando. A gente não pode esperar que o trâmite e a lentidão da justiça chegue no tempo em que normalmente corre. Não, a gente tem que incentivar que a família, né, busque os direitos do paciente, mesmo que seja por via judicial. Existe, claro, as questões relacionadas à judicialização da assistência de saúde, que isso tem um ônus, mas aí a gente passa por a gente reflete sobre um outro lado da questão da justiça, que é o direito à vida. Pois é. Agora, e doutora, que é um direito ainda maior. Sem dúvida, doutora. Só para a gente finalizar, a gente falou muito sobre a assistência em si ao paciente, né, que foi detectado ali com a doença. A senhora trouxe essa questão da família, que é de suma importância. Existe também algum projeto, enfim, sou ali familiar, quero, né, preciso de uma assistência também, seja ela psicológica, como a senhora é psicóloga, né, seja
para lidar ali com o dia a dia do paciente? Existe alguma iniciativa nesse sentido aqui na nossa capital? Então, qual é a nossa proposta? Nós não temos condição de centralizar tudo. E a ideia é disseminar o conhecimento da ELA para todos. Então, o que a gente propõe? Na plataforma AvaSUS tem cursos gratuitos para todos os profissionais, inclusive cuidadores, para acessar, para receber sua formação e adquirir conhecimentos da ELA. Tem condição do Hospital Onofre Lopes absorver todos os cuidadores de pacientes com ela? Não tem. Então, qual é a ideia? Que lá, por exemplo, em Mossoró, em Pau dos Ferros, em Martins, os profissionais de lá, sejam psicólogos, fonos, adquiram conhecimento e possam atender esses pacientes no conforto do seu município. É claro que todas as vezes que os nossos pacientes vêm aqui, eles são assistidos, os familiares são orientados, a gente discute sobre a evolução da doença, o que fazer em cada fase, a gente faz esse acolhimento e orientação, psicoeducação principalmente, mas o importante é que todos os profissionais que estão diante de um caso de um paciente com ela, busquem o conhecimento para tratá-lo da melhor forma possível. No caso da psicologia, por exemplo, é importante que o profissional busque conhecimento mais aprofundado em estudos relacionados a luto, a logoterapia. Há uma técnica psicológica que ele possa oferecer a melhor assistência ao paciente e ao seu familiar no município que ele mora, né? E existem várias possibilidades. Só para compartilhar com vocês, nós aqui, durante a pandemia, nós oferecemos atendimento e consultoria para os nossos pacientes. Sim. Então, nenhum dos nossos pacientes ficou desassistido na pandemia. Eles foram assistidos por equipe multidisciplinar, por teleconsulta, plataforma Telesaúde. E da mesma forma, a gente permaneceu. A pandemia acabou, até oficialmente pela OMS, né? Mas nós mantivemos o atendimento por teleconsulta. A cada mês a gente escolhe os pacientes que não têm mais condição de se deslocar até Natal e eles recebem um atendimento por telemedicina pela plataforma Telesaúde, inclusive o atendimento psicológico, né? Então a gente consegue conversar com a família, fazer o levantamento de como estão os sinais e sintomas, se ele está mais entristecido, se ele está mais choroso, porque quando o paciente está no estado de depressão e ansiedade, ele vai ter mais dificuldade de aderir às propostas terapêuticas das outras profissões. Então, nesse sentido, a psicologia é fundamental para que o paciente seja melhor assistido. Maravilha, doutora. Vamos agradecer, Ledivan Martins. Quer mais algum questionamento? Não, só talvez que ela confirme um dado que eu acho que acontece, que é um número ascendente de pessoas diagnosticadas com ela. Talvez pelo desconhecimento dos diagnósticos, as pessoas morriam até sem saber de que é que tinha morrido. Mas agora, com mais informações, com esse acompanhamento, eu acho que o número de casos da esclerose lateral amiotrófica vem aparecendo. A gente sempre tem notícia, ali tem um caso, ali tem outro caso e tal. Eu acho que é um registro de crescimento dos casos de ELA aqui no Rio Grande do Norte e com certeza no Brasil inteiro. O que a gente consegue observar atualmente é que, por exemplo, até 2007 não tínhamos ambulatório especializado em ELA. Então, muito provavelmente, os casos eram pulverizados no estado todo, não tinha um atendimento multidisciplinar. Então, a partir do momento em que a gente ganha um nome e um local para atendimento, os casos são filtrados para aquele local. E consequentemente, irão surgir mais reportagem na imprensa, mais divulgação de resultados. A gente teve um outro momento também marcante, a campanha do balde de gelo, há uns 10 anos atrás, em que o mundo todo se virou para falar sobre ela. Não sei se vocês lembram dessa campanha. Lembro, sim. Se arrecadou dinheiro, se teve uma projeção internacional. E várias campanhas e pesquisas clínicas começaram a partir dessa coleta de recursos, porque é uma das coisas que a gente sabe que para a ciência avançar a gente tem que ter dinheiro. Para ter ensaios clínicos, para ter
um grupo de cientistas estudando medicamentos e novas técnicas e novas terapias, tem que ter recurso. E aí o balde de gelo, a campanha de balde de gelo, que foi feita por um jogador de basquete, que tinha um amigo que tinha ela, né? Então ele deu um boom, o mundo inteiro olhou. E aí várias associações ao redor do mundo surgiram a partir também dessa campanha, inclusive uma das brasileiras, nós temos a Procura e temos a Abrela, que é a primeira. A Procura surgiu exatamente no momento dessa campanha de balde de gelo, e que foi ajudando muita gente. E aí as pessoas vão se organizando em associações. As associações, elas buscam o meio legislativo, né, os políticos, para que legislações sejam construídas e para que a garantia do direito cidadão se efetive. Então, são coisas que são encarreadas, né? Umas entre as outras, elas vão se juntando. Então, no nosso estado, recentemente teve a lei da notificação aqui, e que está resultando numa linha de cuidado. Então, mais profissionais vão saber. Então, quando o profissional que nunca ouviu falar de ela passa a ter conhecimento, identifica um caso, manda para a gente, é mais um que não vai ficar perdido, né? Então, a gente tem a impressão de que tem mais casos. Não, tem mais casos sendo observados. Muito bem. Agradecendo e mandando um abraço para o doutor Mário Emílio, toda a equipe aí, Glauciane do UOL, que cuida com muita competência, muito profissionalismo, muita dedicação, não somente dos acometidos com ela, mas também de outras doenças que precisam dos cuidados e da atenção e do atendimento do pessoal do UOL. Pois é. Doutora Glauciane Santana, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso programa. Todos os esclarecimentos nessa manhã de sexta-feira. Uma ótima sexta para a senhora, um ótimo final de semana. Nós que agradecemos e parabenizamos a iniciativa de falarmos hoje sobre a Ela para o Mundo. Muito obrigada. Maravilha, 11 horas e 18 minutos, fica atento aí, né? A gente sempre tem que buscar o conhecimento. O conhecimento é de suma importância, né? Pra gente saber lidar com as situações aí da nossa vida, né? Ó, a gente vai pro intervalo comercial, estamos atrasadíssimos. Mas o que é melhor é porque a gente já tá com a nossa querida Jucharla Gigliola aqui nos estúdios. Porque tem, você sabe, né? Jucharla de onde? Tem o quê? Gigliola. Né, Jucharla? Jucharla Gigliola. Eu, Jesus.